Olá! Olha, recentemente, agora, em abril de 2025, saiu a notícia da prisão do ex-presidente Fernando Collor, né? Ligado àquele caso da antiga BR Distribuidora, um esquema de corrupção. Sim, acompanhei. Mais um capítulo, né? Exato. E isso me fez pensar, puxa, a gente de volta para outro momento muito marcante, talvez o momento mais sísmico da carreira dele e da nossa história recente. O impeachment de 92. Sem dúvida. Um divisor de águas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro impeachment presidencial da nova república. Foi algo que, nossa, sacudiu o Brasil, que tinha acabado de sair do regime militar. Foi mesmo. Para essa nossa análise, a gente está usando notícias da época, material mais recente, resumos históricos, fontes bem detalhadas como a Wikipédia, enfim, para tentar entender a fundo. Certo. O objetivo aqui é tentar desvendar as peças desse quebra-cabeça, sabe? As causas, como o processo todo rolou e o que ficou disso tudo, as consequências que a gente sente até hoje. Entender não só o que aconteceu, mas por que ainda é tão relevante. Bom, então, vamos lá, vamos desembrulhar essa história. Vamos lá. Para a gente entender bem o que foi aquele terremoto de 92, acho que vale a pena voltar um pouco, né, para 1989. Com certeza, o ponto de partida. Foi a primeira eleição direta para presidente depois de quase 30 anos, né? Logo depois da Constituição de 88, tinha uma vontade de mudança muito grande no ar. Uma expectativa enorme. O país vinha de anos de ditadura, depois a transição, a Constituinte. Havia uma esperança de renovação. E aí surge o Fernando Collor de Mello, jovem, né? Com um discurso de modernidade, se vendendo como o caçador de marajás. Ah, sim. Esse termo pegou forte. Pegou muito. Marajá era aquele jeito pejorativo de falar dos funcionários públicos com altos salários, privilégios. Collor prometia acabar com isso, com a corrupção e com a inflação, que era o grande fantasma da época. Ele soube captar esse sentimento anti-establishment, né? De querer limpar a casa. E deu certo. Ele venceu o Lula numa disputa bem acirrada no segundo turno. Foram uns 35 milhões de votos para ele, contra 31 milhões para o Lula. Uma vitória clara, mas como você disse, cheia de expectativas. Exatamente. E aqui é impossível separar a política da economia. O Brasil vivia um caos econômico, a hiperinflação era diária, sabe? Destruía o poder de compra. Nossa, eu lembro das maquininhas remarcando o preço no supermercado o tempo todo. Pois é. E a equipe econômica do Collor, com a ministra Zélia Cardoso de Mello à frente, chegou com tudo. Os planos Collor 1 e 2. Medidas de choque total. E a mais famosa ou infame foi o confisco, né? Sem dúvida. O confisco das cadernetas de poupança e de outros ativos financeiros. Foi assim, de um dia para o outro. Pegou todo mundo de surpresa. Pânico geral. Um confisco. Na prática, o dinheiro das pessoas ficou preso no banco, né? Como é que foi a reação? Imagina. Choque, revolta. Muita gente perdeu o acesso às economias de uma vida. Além disso, teve congelamento de preço, de salário, mudou a moeda. Olha, no curtíssimo prazo, a inflação até caiu um pouco, Mas o custo foi alto. altíssimo, social e econômico. O país entrou numa recessão brutal, a maior da história até ali. Desemprego disparou, empresa quebrando aos montes. A popularidade do Collor, que começou lá em cima, começou a cair. E rápido. Esse clima de frustração, de raiva mesmo, criou um ambiente muito tenso. Era um barril de pólvora. E a faísca veio de uma figura que acabou virando símbolo de tudo isso. Paulo César Farias, o PC Farias. Ah, o PC, figura central. Ele tinha sido tesoureiro da campanha do Collor, né? Mas depois da posse, ele não sumiu. Pelo contrário, virou uma espécie de eminência parda ali nos bastidores do governo. Muito poder. E aí, em maio de 92, a bomba. Pedro Collor, irmão do presidente, dá uma entrevista para a revista Veja. Uma entrevista, nossa, explosiva. Foi um escândalo, vindo do irmão. Exato, a acusação era direta.
PC Farias era o testa de ferro do presidente Fernando Collor num esquemão de corrupção. Testa de ferro quer dizer alguém que age na frente, mas para esconder o verdadeiro dono do negócio, né? E o Pedro Collor dizia que o irmão não só sabia, como comandava e se beneficiava de tudo. Foi devastador para a imagem do presidente. Uma acusação dessas, vinda do irmão. Um choque total. E qual era exatamente o esquema que o Pedro Collor denunciou? Olha, era um esquema que envolvia várias frentes, mas bem clássico, de certa forma. Tinha tráfico de influência, né? O PC usava a proximidade com o Collor para ajudar empresas no governo. Tinha loteamento de cargos públicos, trocando posição por apoio. E, claro, a cobrança de propina de empresários para conseguir contratos públicos. O famoso pedágio. Exatamente. E o PC teria montado uma rede para coletar e lavar esse dinheiro, usando contas fantasma, empresas de fachada, uma estrutura bem sofisticada para a época. E a gente está falando de quanto dinheiro? Os números que saíram na época eram altíssimos. Sim, os valores são impressionantes. Fontes como a Wikipédia falam em dezenas de milhões de reais arrecadados pelo esquema só naquela época. E mencionam também gastos governamentais que poderiam ser irregulares na casa do bilhão de reais durante o governo Collor. Mas o ponto-chave, o que ligou tudo diretamente ao presidente, foi o uso desse dinheiro para pagar despesas pessoais da família Collor. Ah, aí a coisa ficou pessoal. Exato. A reforma milionária na casa da Dinda, que era a residência particular do Collor em Brasília, e até a compra de um carro, um Fiat Elba 1991, para uso da primeira-dama, a Rosane Collor. É curioso como um detalhe, um carro, um Fiat Elba, vira um símbolo tão forte, né? Tornou a corrupção, que às vezes parece abstrata, em algo bem concreto. Exatamente. Esse Fiat Elba foi um dos fios que a investigação puxou e que ajudou a desembaraçar o novelo todo. As investigações, principalmente a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instalada no Congresso. A famosa CPI do PC Farias. Essa mesma. Ela começou a juntar as peças que batiam com a denúncia do Pedro Collor. Teve o depoimento do Heriberto França, que era motorista da secretária particular do Collor, a Ana Scioli, foi fundamental. O que ele disse? Ele confirmou na CPI que fazia saques e depósitos para Ana Scioli e que o dinheiro vinha das contas do PC Farias. Depois, ele detalhou como o PC pagava as contas da casa da Dinda mesmo. Era dinheiro vivo, entregas. Nossa! E a secretária, a Ana Scioli? Ela também confirmou que recebia dinheiro do PC Farias, embora tenha tentado minimizar, dizer que era empréstimo, coisas assim. Mas aí veio a história do Fiat Elba. Descobriram que o carro foi comprado em nome de um motorista fantasma, um tal de José Carlos Bonfim. Fantasma. Um funcionário que não existia de fato. Mas o dinheiro para comprar o carro, rastrearam e viram que saiu das contas do PC Farias. Então cada detalhe desses ia se somando, sabe? Criando um quadro muito, muito comprometedor para o Collor. É fascinante ver como aquela denúncia inicial, que parecia quase inacreditável, começou a ser confirmada por provas materiais, por testemunhas. Com tudo isso vindo à tona, a pressão ficou gigante, né? Insustentável. O Congresso agiu rápido com a CPI, mas não foi só lá que a coisa esquentou, certo? As ruas foram para cima. Assim, foi o momento dos caras pintadas? Exato, um movimento que era principalmente de estudantes, mas que ganhou a simpatia de muita gente. Milhares de jovens iam para as ruas no Brasil todo, com os rostos pintados, geralmente de preto, né? Levando cartazes, fora Collor, impeachment já. E a pintura no rosto tinha uma história curiosa, né? Tinha. Foi uma resposta irônica a um pedido do próprio Collor. Ele foi para a TV pedir que as pessoas saíssem às ruas de verde e amarelo para apoiar o governo. O resultado foi o oposto. O preto, as cores de luto, viraram a marca dos protestos contra ele. Foi impressionante a força que esse movimento ganhou. E essa mobilização foi, sem dúvida, decisiva. Ela deu uma legitimidade social enorme para o processo que estava correndo no Congresso. E pressionou os parlamentares, né? Para agirem com rapidez, com rigor. A CPI continuava soltando relatórios fortes. Essa combinação de investigação no Congresso e pressão na rua
criou o clima perfeito para o próximo passo. E foi o pedido formal de impeachment. Exatamente. A base legal veio num pedido protocolado lá na Câmara dos Deputados em 3 de setembro de 92. Quem assinou foram duas figuras de muito peso: o Marcelo Lavaner, que era o presidente da OAB na época, e o Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Duas entidades importantes. Muito. E a acusação era de crime de responsabilidade, com base no artigo 85 da Constituição e na Lei 1079 de 1950, que é a lei que detalha o que configura esse tipo de crime para um presidente. Imagina a tensão no dia da votação na Câmara. Devia dar para cortar o ar com faca. Foi um dia histórico, 29 de setembro de 92. O clima era esse mesmo, e o resultado foi avassalador. 441 deputados votaram a favor de abrir o processo de impeachment. Só 38 votaram contra. Teve uma abstenção e 23 ausentes. Uma maioria esmagadora. Nossa, isso mostrou o isolamento dele, né? Total, refletiu o isolamento político do Collor naquele momento. Com essa decisão da Câmara, o processo foi para o Senado, que é quem julga o presidente nesses casos. E aí ele foi afastado. Logo em seguida, dia 2 de outubro, ele foi notificado oficialmente e afastado temporariamente do cargo. O vice, Itamar Franco, assumiu interinamente a presidência. Aquela imagem do Collor descendo a rampa do Palácio do Planalto naquele dia, com pouquíssima gente junto, virou um ícone daquele momento. Sim, uma imagem forte. Muito. Aí o Senado instaurou o processo de julgamento. E como manda a Constituição, quem presidiu foi o presidente do STF na época, o ministro Sidney Sanches. E como foi o julgamento no Senado? Teve alguma surpresa? Alguma reviravolta? Teve uma tentativa de manobra, sim. O julgamento começou no dia 29 de dezembro de 92. Logo no início da sessão, o advogado do Collor, José Moura Rocha, leu uma carta. Era o Collor renunciando ao mandato. Renunciando, no meio do julgamento. Exato. A estratégia era clara. Se ele não era mais presidente, não podia sofrer a pena de perda do mandato pelo impeachment. E com isso, eles esperavam que ele se livrasse também da outra pena, a inelegibilidade por 8 anos. Era uma jogada para tentar salvar os direitos políticos. Entendi. E o Senado aceitou? Não. Depois de muito debate ali na hora, o Senado decidiu que a renúncia não parava o processo. O entendimento foi que o julgamento tinha que continuar, pelo menos para decidir sobre a perda dos direitos políticos. E aí, no dia seguinte, 30 de dezembro, veio o resultado final. E qual foi? 76 senadores votaram pela condenação do Collor. Apenas 3 votaram contra. Ou seja, mesmo ele já tendo renunciado, o Senado condenou ele formalmente à perda do mandato que ele já não tinha mais e, o ponto crucial, a inabilitação para exercer qualquer função pública por 8 anos. Santi, isso gerou debate jurídico, na época não gerou? Gerou e muito. Alguns juristas e analistas, como o historiador Marco Antônio Villa, argumentam que o Senado ali forçou um pouco a barra, sabe? Levou o caráter político do julgamento ao limite. Como assim? Bom, a lógica jurídica mais tradicional diria que, se o objeto principal do processo, que era o mandato, já não existia mais por causa da renúncia, a pena acessória, que era a inelegibilidade, não poderia ser aplicada sozinha ali. Mas o Senado foi lá e aplicou. Fez uma interpretação que claramente privilegiou a resposta política à crise, à pressão popular, talvez em detrimento de um rigor jurídico maior. Entendi. Isso levanta aquela questão fundamental, que sempre volta em processos de impeachment. Qual é o peso real do componente político versus o jurídico? É um julgamento técnico-legal com consequências políticas? Ou é um ato essencialmente político que só usa uma roupagem de processo legal? É um debate complexo. É uma tensão que parece fazer parte da natureza do impeachment, né? Bom, com a condenação no Senado, o Itamar Franco foi efetivado como presidente, mas a história do Collor com a justiça ainda tinha mais capítulos, certo? Ele ainda foi responder criminalmente. Exato. O impeachment é um processo político-administrativo. As investigações da CPI e da Polícia Federal também serviram de base para uma denúncia criminal, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O STF é quem julga presidentes e ex-presidentes por crimes comuns.
E qual era a acusação criminal contra ele? A acusação principal contra o Collor no STF era de corrupção passiva, ou seja, receber vantagem indevida por causa do cargo que ele ocupava. Era a acusação ligada diretamente ao esquema PC Farias. Mas aí, o resultado no STF foi diferente do resultado no Senado, né? O que foi uma surpresa para muita gente na época. Foi uma grande reviravolta, sim. Em dezembro de 1994, quase 2 anos depois do impeachment, o plenário do STF absolveu Fernando Collor da acusação de corrupção passiva. Foi por 5 votos a 3. A alegação foi falta de provas. Falta de provas. Mas e tudo aquilo da CPI? O Fiat Elba, os depoimentos do motorista, da secretária, como assim falta de provas? Parecia tudo tão conectado. Pois é. Essa é a diferença crucial entre o julgamento político no Senado e o julgamento criminal no STF. O Supremo aplicou um critério jurídico muito mais rigoroso, como tem que ser no processo penal. E qual foi o argumento principal? O argumento principal que a maioria dos ministros aceitou foi a falta de comprovação de um ato de ofício específico do Collor. Para condenar alguém por corrupção passiva, a acusação precisa provar não só que a pessoa recebeu dinheiro indevido, mas que esse recebimento estava ligado diretamente a uma ação ou omissão dela por causa do cargo. Por exemplo, provar que ele recebeu X para assinar um decreto Y, ou para nomear a pessoa Z, ou para interferir num contrato específico. É o famoso toma lá da cá. Ah, entendi. Tinha que ter essa ligação direta. Exato. E o STF entendeu que essa ligação direta, explícita, não foi provada de forma incontestável no processo contra o Collor. A defesa dele também levantou outras possibilidades para a origem do dinheiro, falou em sobras de campanha, até num empréstimo no Uruguai. E teve um ponto técnico que foi muito decisivo também. Algumas das provas que pareciam mais fortes, tipo gravações telefônicas, dados que tiraram dos disquetes do computador do PC Farias, essas provas foram consideradas ilegais pelo STF. Ilegais. Por quê? Porque teriam sido obtidas sem um mandado judicial específico que autorizasse a busca e apreensão ou a quebra de sigilo daquela forma. Aí entra aquela doutrina dos frutos da árvore envenenada, sabe? Já ouvi falar. Prova legal contamina as outras provas que vieram dela. Isso. Então, sem essas provas, a maioria do STF entendeu que não tinha base sólida o suficiente para condenar o Collor criminalmente por corrupção passiva. É importante dizer que o PC Farias, nesse mesmo processo, foi condenado por outros crimes, como falsidade ideológica, mas também foi absolvido da corrupção passiva, junto com o Collor. Entendi. Então foi uma questão de padrão de prova. O rigor técnico-jurídico do processo criminal é diferente da avaliação política que o Senado fez. Mas a ineligibilidade. Aquela pena de 8 anos que o Senado aplicou continuou valendo? Sim, essa continuou valendo. O Collor tentou derrubar a ineligibilidade no STF 2 vezes, em 93 e de novo em 97. Ele argumentou que o processo de impeachment tinha sido irregular, que a pena não podia ter sido aplicada depois da renúncia dele. Mas o STF não aceitou. Não aceitou. O Supremo entendeu que a decisão do Senado sobre a perda dos direitos políticos era de natureza política, era autônoma em relação ao processo criminal e estava dentro da competência do Congresso. Ou seja, a condenação política e a inelegibilidade foram mantidas mesmo com a absolvição criminal que veio depois. Que saga, hein? Cheia de idas e vindas. E o que aconteceu depois com as figuras principais? O PC Farias teve um fim trágico, né? Sim, um fim bem sombrio. Ele foi encontrado morto em junho de 96, junto com a namorada Susana Marcolino, numa casa de praia lá em Alagoas. A investigação oficial concluiu que ela atirou nele e depois se matou. Homicídio seguido de suicídio. Mas essa versão sempre foi contestada, né? Muito. Sempre houve muitas dúvidas, teorias de queima de arquivo, de duplo homicídio. É um caso que gera debate até hoje. E o Fernando Collor? Depois que passaram os 8 anos da inelegibilidade, ele voltou para a política. Voltou. Tentou ser governador de Alagoas em 2002, mas perdeu. Aí em 2006, ele conseguiu se eleger senador por Alagoas. Foi reeleito depois, ficou 16 anos no Senado.
Tentou o governo de novo em 2022, perdeu de novo. E ele também escreveu livros sobre o impeachment, né? Tentando dar a versão dele. Sim, publicou alguns livros como O Resgate da História, A Verdade sobre o Processo do Impeachment, tentando apresentar o lado dele dos fatos. E agora, mais de 30 anos depois daquele turbilhão todo, ele volta para as manchetes por outra condenação por corrupção, naquele caso da BR Distribuidora, que levou à prisão dele agora em 2025. Parece que essa sombra da corrupção perseguiu ele por muito tempo. É um ciclo que se fecha de forma complexa, né? Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, tivemos o primeiro impeachment da nossa nova república, um processo super rápido que explodiu com denúncias vindas de dentro da família do presidente. Ganhou força com uma mobilização popular gigante, os caras pintadas. Uma força impressionante. Vimos aquela tentativa de renúncia no final, que não adiantou para evitar a condenação política no Senado, a perda dos direitos políticos. E, anos depois, a surpresa da absolvição na esfera criminal, no STF, por falta de provas válidas para aquele crime específico, segundo os critérios da Justiça Penal. Uma trajetória cheia de curvas. Sem dúvida. E o legado desse impeachment do Collor é profundo e complicado. Foi um teste de fogo para as instituições brasileiras que ainda estavam se consolidando depois da ditadura, né? Sim. Mostrou a força que a opinião pública mobilizada pode ter, influenciando diretamente a política. Mostrou também a importância de uma imprensa livre, de um Congresso disposto a investigar mesmo o presidente. Por outro lado, deixou muito clara essa tensão que a gente falou, né? Entre a lógica do julgamento político, que é mais sensível ao momento, à pressão das ruas, e a lógica do processo legal, que exige prova robusta, respeito a garantias. A forma como o Brasil lidou com aquela crise acabou mudando muito da nossa política nas décadas seguintes. É verdade. E isso talvez nos leve a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar um pouco. Considerando essa dualidade toda, de um lado a condenação política esmagadora no Congresso, que tirou o mandato e os direitos políticos do Collor, do outro, a absolvição criminal no STF anos depois, por falta de provas válidas para as acusações que em grande parte motivaram o próprio impeachment. O que isso realmente ensina sobre a natureza do impeachment? Será que ele é, na essência, um instrumento mais político mesmo, que usa rituais legais, mas onde o que pesa mais pode ser a avaliação da conjuntura, o clamor popular, a força política no Congresso, mesmo que as provas não cheguem naquele padrão rigoroso exigido por uma condenação criminal? Ou será que o rigor da prova jurídica deveria ser sempre o fator decisivo, mesmo que isso vá contra o sentimento da maioria da sociedade ou do parlamento num certo momento? É uma questão fundamental, né? Sobre os limites, a finalidade e talvez até a legitimidade desse mecanismo tão poderoso da nossa Constituição. Fica aí pra gente pensar. Resumindo o mundo.